Boa noite a todos. Olá, pessoal. Você está assistindo esta live. Eu entrevistei o professor Dr. Salatiel Gomes sobre a tese de doutorado dele, que tem como título Memórias de Outsiders na figuração da hanseníase, do isolamento compulsório às experiências de escolarização. Boa noite a todos. O professor Salatiel já está na sala. Paula também. Boa noite, Paula. Alain, boa noite, sejam todos bem-vindos. Branco, Simone também está conosco. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Ricardo, boa noite. Vocês já podem colocar nos comentários, escrever para a gente de qual cidade vocês estão nos assistindo. Qual curso de pós-graduação, de qual universidade você é. Boa noite a todos. Paulo Denise, boa noite. Só aguardando o professor Salatiel dividir aqui a sala conosco. Professor, ainda não está aparecendo o seu vídeo. Deixa eu ver aqui. Você está conseguindo me escutar, Isso, Márcia? nós estamos conseguindo ouvir, mas o seu vídeo ainda não está na sala. Agora apareceu. Agora apareceu? Sim. Boa noite, professor. Seja bem-vindo. Boa noite, obrigado. Os colegas que estão prestigiando também, obrigado pelo convite, Márcia. Estamos aqui. Eu que agradeço. Também a Kate também está conosco hoje. Seja bem-vinda. Eu agradeço a todos que estão aqui interessados pelo conhecimento científico, pela pesquisa, pela produção acadêmica, pelos eventos científicos. E este canal de comunicação chamado Conhecer Acadêmico foi idealizado para aproximar a comunidade acadêmica, os pesquisadores, docentes e discentes. E hoje está conosco um convidado muito especial. O professor Salatiel, ele tem mestrado em Educação pela Universidade Americana e mestrado pela Universidade do Estado do Amazonas também. Doutorado pela Universidade Federal do Amazonas. E o título da pesquisa do primeiro mestrado do professor Salatiel é A Escola, Seu Entorno e os Espaços Não Formais, Possibilidades e Diálogos sobre o Meio Ambiente. O segundo mestrado do professor tem o título O Adolescer da EJA, a inserção dos adolescentes que fracassam, no ensino regular. E hoje nós vamos conversar sobre a tese de doutorado do professor Salatiel Gomes, cujo título é Memórias de Outsiders na figuração da hanseníase, do isolamento compulsório às experiências de escolarização. O professor Salatiel é professor na Secretaria Municipal de Educação de Manaus, SEMED. E está conosco hoje também para falar sobre a edição a segunda edição do simpósio Processos Civilizadores na Panamazônia. Ele estará coordenando o GT Saúde, Etnoconhecimento e Ciências no enfrentamento da pandemia. Boa noite, professor Salatiel, mais uma vez. Muito obrigada por aceitar o convite de estar conosco hoje para essa entrevista. Então, professor Salatiel,
A temática da sua pesquisa de doutorado é bastante interessante e de um alcance social muito, muito forte, muito importante. E eu gostaria que iniciasse a nossa entrevista de hoje falando sobre qual o motivo da sua escolha por essa temática. Reitero os meus agradecimentos à Márcia. Estou vendo aqui o meu professor Glaucio entrou também, né, pessoa que eu tenho muito apreço, muito orgulho de ter sido orientando dele, né? E eu acho assim, Márcio, que toda pesquisa científica, e aí tem muitos pesquisadores que estão conosco aqui, tem que, de certa forma, ter uma relação com a nossa vida, né? E assim foi no mestrado e no doutorado, eu entrei com um tema diferente, né? No doutorado eu entrei dando continuidade à questão ambiental, mas depois, por isso que é importante o primeiro contato com o orientador. O orientador foi me estimulando a pensar coisas que me fariam realmente estar motivado para escrever durante 4 anos. E a minha história, enquanto professor, ela iniciou em um bairro chamado Colônia Antônia Leite. Não sei se as pessoas aqui conhecem, mas fica um bairro bem distante na Zona Leste. E foi nesse bairro que eu tive a minha primeira experiência enquanto professor. E os meus primeiros alunos, digamos assim, foram pessoas atingidas pela hanseníase, né? Então aquilo me causou um grande impacto, porque sequer eu sabia que tinha um bairro que historicamente, né, estava, né, foi tido como um bairro totalmente isolado para pessoas que tinham a antiga doença chamada lepra, que hoje nós denominamos pela ciência de hanseníase. Então ali foi o primeiro impacto, né, o bairro Colônia Antônio Aleixo, e a partir daí foi impulsionando esse olhar para mim. Eu conheço muitas pessoas, por exemplo, que chegaram primeira, segunda vez e pediram para ser removidos, né, para ser relotados da secretaria. Primeiramente porque o bairro ele é distante, né? Segundo que tem essa questão histórica muito forte. Mas eu acredito que ali eu tive encontro, né? É um encontro com pessoas que me ensinaram bastante, e aquilo me motivou desde fazem, na verdade, agora 10 anos que eu tive minha primeira experiência como professor, e ali eu tive um encontro e um desejo de pesquisar um pouco sobre história social, né? Que esse desejo ele foi, digamos assim, conquistado e alcançado por meio da tese de doutorado. Mas vale a pena ressaltar que assim foram vários caminhos, né? Em 2014, em 2015, eu assumi a Escola Técnica do SUS. Então, aí entrou um pouco o aspecto da saúde, e aí veio linkando com a educação, aí fez um belo casamento. E aí eu construí realmente aquilo que eu queria pesquisar. E não é fácil, você tem uma pesquisa de doutorado de 4 anos, você tem que falar sobre aquilo que você acredita, sobre aquilo que você pensa que é um problema de pesquisa, e sobre aquilo que você acha que você vai estar motivado, que vai ter uma relevância, principalmente social. Sobretudo nesses tempos que estamos vivendo, temos que pesquisar sobre aquilo que tem relevância social. E foi aí que eu me encontrei, no campo da educação, no campo da saúde e no campo histórico. Aí eu já abro um parêntese para dizer que no campo da sociologia eu realmente me encontrei no percurso do doutorado, através do grupo de pesquisa, através das orientações do professor Glaucio, iniciando esse gosto acadêmico por meio da sociologia do Norbert Elias. E foi assim que iniciou todo o processo da tese. Muito bem. Eu quero registrar a presença do Alvo. Também está conosco aqui, é porque subiu muito rápido aqui, ó, o chat. Deixa eu voltar aqui. Valdeliz também está conosco, a Meire, Félix, Josiane, sejam bem-vindos. Faali entrou também, está conosco, seja bem-vinda. Douglas, seja bem-vindo. Professor Salatiel,
como foi a sua experiência com os participantes da pesquisa? Nos fale um pouco sobre os participantes. É interessante situar aquelas pessoas que estão nos vendo agora e depois também tem várias pessoas que já disseram que vão acessar, né, para a live de hoje, que a hanseníase, ela historicamente, ela foi oleada de muito estigma e preconceito. Então, os participantes da minha pesquisa basicamente foram pessoas que foram atingidas pela doença, pela hanseníase, e que vivenciaram durante muito tempo o isolamento compulsório. Então, eu tive no total de 24 pessoas, interlocutores desse processo, e que vivenciaram o isolamento compulsório aqui em Manaus, na colônia Antônia Aleixo, em Paricatuba, assim também como no município de Lábrea. Eu fiz a entrevista também com alguns depoentes de Lábrea, mas foram essas pessoas que foram os interlocutores da pesquisa. Vale a pena ressaltar que nós tivemos pessoas que vivenciaram desde o início do isolamento aqui na colônia Antônia Aleixo no ano de 1942, que infelizmente, recentemente, faleceu por conta da Covid, mas que participou da nossa pesquisa. Além das pessoas atingidas pela hanseníase, nós também entrevistamos professores, filhos de ex-pessoas atingidas. Entrevistamos também 2 coordenadores do movimento de reintegração de pessoas atingidas pela hanseníase. E entrevistamos 2 pessoas que participaram do momento de desativação do Hospital Colônia no início de 1979. Então, foi importante esse arcabouço metodológico, né? E até para a gente compreender melhor o objeto. Então, entrevistamos as pessoas atingidas pela hanseníase, entrevistamos as outras pessoas que participaram desse processo histórico também. Agora sim, Márcia, foram momentos assim importantíssimos para a minha vida também. E aí eu acredito, como diz a Neide Gomungi, que a pesquisa é um artesanato, né? Ela move também com o pesquisador. A gente aprendeu muito com o Norbert Elias que é necessário esse processo de distanciamento, né? Para que você possa olhar o objeto com mais profundidade. Mas eu confesso que em alguns momentos a gente tinha que ser, ao mesmo tempo, técnico, mas ao mesmo tempo participante dessas histórias de vida. Então, assim, foi um desafio para mim enquanto pesquisador, porque muitos desses foram meus ex-alunos, né? E outros eu tive contato ali na hora, realmente, por um processo de rede de interdependência. Então, um foi elencando, foi sugerindo a participação de outros. E tivemos muitas histórias, viu? Muitas histórias realmente de inspiração, histórias que nos fizeram pensar um processo social, e aí já entra a teoria eliasiana, né? Desde 42 até nesse momento de 3 gerações, para pensar o processo, na verdade, não como um fenômeno estático, parado, mas um processo que nos permitiu olhar o nosso objeto por diferentes facetas. Então, a tese ela proporcionou esse olhar para a gente de um fenômeno, né? Mas um fenômeno processual, um fenômeno que não foi estático. E assim a gente conseguiu mapear um pouco por meio dos interlocutores da pesquisa. Sim. Eu quero registrar também a presença conosco de Douglas, seja bem-vindo. Selmo, seja bem-vindo. Adriano, seja bem-vindo. Nós estamos conversando com o professor Dr. Salatiel sobre a pesquisa, o trabalho de pesquisa dele, da tese de doutorado. Professor, a sociologia processual de Norbert Elias, como o senhor já citou algumas vezes aqui durante a nossa conversa, ela está muito presente no seu trabalho de pesquisa. Nos fale como a sociologia de Norbert Elias o ajudou a compreender a temática do seu estudo. Ok. Um dos nossos objetivos da pesquisa foi compreender o processo de institucionalização, né, da política de isolamento compulsório. Então, Elias fala que é preciso compreender o fenômeno por 3 gerações.
Então, nós dividimos antes do isolamento compulsório, durante o isolamento compulsório e após o isolamento compulsório, compreendendo o processo, né? E quando nós compreendemos o processo, nós estamos, na verdade, compreendendo todas as figurações. Aí a gente já entra no conceito de Norbert Elias, essa figuração, né, que tem, né, no bojo uma rede de interdependência e muitas relações. E essas figurações, elas foram, tivemos muitas dinâmicas dentro dessas figurações, né? Vamos imaginar, por exemplo, a primeira dinâmica figuracional dentro do próprio isolamento compulsório, né? A partir da administração, por exemplo, das Irmãs Franciscanas de Maria. Então, ali tinha uma figuração. As religiosas, elas administravam na época chamado de leprosário, né? E elas administravam com uma figuração bem clara. Ali existiam relações de poder, né? Na teoria de Elias, nós compreendemos a partir dos gradientes de poder. E naquela figuração do isolamento, né, do isolamento compulsório, elas detinham os maiores gradientes de poder. Então, é assim que nós vamos compreendendo. Dependendo da figuração, essas relações de poder, elas se alteram. E é interessante, Márcia, nós pensarmos como Elias, que o poder, ele não é um amuleto que eu tenho e você não tem, né? Ele está presente em todas as figurações. Até mesmo, por exemplo, nos pavilhões do leprosário, um diretor de cada pavilhão era uma pessoa também atingida pela hanseníase. Então, naquele momento, naquela pequena figuração, aquela pessoa atingida pela hanseníase, na figura de um diretor de pavilhão, também detinha poder. Então, dependendo da figuração, essas relações de poder, elas se alteram. E como nós estudamos a partir da epistemologia de Elias, por meio da sociologia processual, após a desativação, essas figurações, elas se alteraram, né? E aí a gente chama que, uma vez estabelecido, uma vez outsiders, apesar de nós entendermos que naquele momento eles estavam há muito tempo, mas a condição de outsider é uma condição que naquele momento nós entendemos que seria da pessoa atingida, considerada e estigmatizada como pessoa de menor valor. Não como numa dinâmica de recém ou não chegado, mas numa dinâmica que naquele momento, mesmo com a desativação do Hospital Colônia, elas ainda eram consideradas pessoas inferiorizadas, subalternizadas pelos considerados estabelecidos. Então, assim, foram várias dinâmicas figuracionais. Em Lábrea, por exemplo, nós tivemos uma figuração diferente, porque ali não tinha um isolamento físico. Ele era simbólico, mas muito claro. O isolamento compulsório ali em Lábrea, ele não era separado por paredes físicas, mas as pessoas sequer chegavam a um bairro chamado São Lázaro, lá que era destinado às pessoas atingidas pela hanseníase. Então, ali, claramente, nós consideramos que naquela figuração, né, nós tínhamos uma dinâmica diferente, considerando, por exemplo, o leprosário de Paracatuba, o leprosário da colônia Antônio Aleixo, etc. Então, essas dinâmicas figuracionais, né, tomando um pouco com Elias, ela nos permite olhar o nosso objeto com maior profundidade. Porque senão a gente cai naquela armadilha metodológica, epistemológica, de pegar o objeto pontualmente. Olha, aconteceu isso por causa disso e somente isso. E através da lente eliasiana nós conseguimos entender que aquilo é um processo, né? Que à medida que as figurações elas se alteram, as redes se alteram, as relações de poder se alteram. E isso faz parte do processo que é chamado processo figuracional de Norbert Elias. Entendido. Também eu quero registrar a presença do Hudson. Seja bem-vindo, Hudson. Francisco também está conosco. Sejam bem-vindos. Bia, professor Rodrigo, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos todos hoje a acompanhar a entrevista com o professor Dr. Salatiel Gomes. Professor Salatiel,
Quais as principais bibliografias de Norbert Elias estão presentes na sua pesquisa? O senhor trabalhou com bibliografias mais específicas de Norbert Elias para o seu trabalho de pesquisa? Sim, eu acho que a principal, acho que não tem uma principal, né? A gente acaba lendo muitas obras de Elias e tem uma possibilidade de reflexão, mas o título da tese, quando eu já digo Memória de Outsiders, já nos aponta para uma primeira, que é os estabelecidos e outsiders do Norbert Elias, né? Onde ele faz essa comparação aí de um grupo, né? A gente pode dizer que numa situação como o isolamento compulsório, existia aqueles considerados sãos, os considerados sadios, e esses eram incompreendidos como estabelecidos, né? E as pessoas doentes compreendidas como outsiders. Além disso, eu trabalhei muito o livro também A Solidão dos Moribundos, né? E como diz Eli, a morte é um problema dos vivos, né? Imagine só as pessoas com as deformidades, elas causavam um espanto aos vivos, né? Então é como se você se projetasse na imagem do outro. Então esse livro de Elias nos permitiu refletir muito sobre aspectos e categorias da tese, como a solidão, como a projeção por uma enfermidade. Nós trabalhamos também em processo civilizador, né? Nós não podemos deixar de entender que e aí tem um capítulo da tese que se chama Educação e Civilização. Trabalhamos muito a sociedade dos indivíduos. E um conceito que eu trago do Elias, que eu acho bastante interessante ressaltar, que é da tecnização, né? Então, o Elias menciona que à medida que os processos avançam, existem possibilidades de melhoria na vida das pessoas. Vamos pensar que nós estamos vivenciando isso, né, na pandemia da Covid-19. Então, no início do isolamento compulsório, não existia um medicamento capaz realmente de paralisar a hanseníase. Então, antes de 1940, por exemplo, o único fármaco era o óleo de Schammuger, que doía muito, trazia muitas dores e tudo mais, mas aquela era a tecnização, né? Então, à medida que os processos avançam, vai melhorando a vida das pessoas. A partir de 40, nós já tivemos um outro período que foi da sulfonoterapia, com o advento das sulfonas. Então, já era um medicamento mais moderno. Mesmo assim, não dava conta, realmente, não era considerado ainda a cura, mas era uma esperança. Até chegar ao tratamento mais atual, que é a poliquimioterapia. Então, a tecnização na saúde aconteceu. Aí a gente pode, por exemplo, o raio-x, a gente pode citar como instrumento que ocorreu a tecnização, a tomografia computadorizada, a ressonância magnética, dentre outros exemplos que no campo da saúde também a gente consegue descrever e identificar como esse processo de tecnização ele ocorre em diferentes campos. É por isso que Elias ele nos ajuda a pensar não somente um fato, um fenômeno, né? A sua teoria, os conceitos, eles são chaves para a gente entender qualquer objeto. Então, eu peguei um objeto da saúde a partir de um conceito de tecnização e eu fui compreendendo como essa tecnização esteve presente na relação processual da doença. Então, assim, essas obras nos ajudam realmente a elucidar o nosso objeto de pesquisa. Essas foram as principais, Márcia, mas assim, a gente foi compreendendo outras, né? O próprio livro do Norbert Elias Por Ele Mesmo nos dá muitas condições de dizer assim, que a vida, né, o movimento que Elias conseguiu romper, nos ajuda, por exemplo, a entender que hoje nós não podemos mais pensar numa relação indivíduo e sociedade separada. A sociedade dos indivíduos nos ajuda. Olha, indivíduo e sociedade, eles são interligados por uma rede. Então, nós não podemos pensar dessa maneira. Então, assim nós pensamos que o nosso objeto, na verdade, né, que é a hanseníase, ela não está desassociada do processo histórico. Então, foi um outro livro que nós compreendemos
é do Elias. Mas eu gosto também, além disso, Márcia, de pensar que assim, nós tivemos diálogos, né? O Elias foi o nosso, digamos, o nosso sustentáculo teórico, metodológico e epistemológico. Mas eu trago também o conceito de experiência do La Rosa. Né? E é muito legal, porque a experiência é diferente de experimentação. Mas a experiência como aquilo que nos toca, aquilo que nos sensibiliza, aquilo que nos transforma. Então, ao adentrar nesse métier teórico do La Rosa, nós compreendemos que, para os depoentes, para as pessoas que sofreram com a hanseníase, eles ressignificaram essa experiência, porque aquilo transformou também a vida dela. Então, assim, Elias foi central na nossa tese, e aí, com Elias, nós conseguimos pensar também outros autores, como Foucault, como La Rosa, como Fleck, dentro da epistemologia, e dentre outros. Excelente trabalho. Eu quero também falar que a Leidiane está presente conosco hoje. Seja bem-vinda, Leidiane. O professor José Augusto, de São Paulo, também está presente conosco hoje. A Tatiana, de Brasília. E a Dani, aliás, desculpa, é Daniel Nunes, desculpa. Sejam bem-vindos. Professor Salatiel, o seu doutorado foi em um programa de pós-graduação interdisciplinar. O programa de pós-graduação em Sociedade e Cultura na Amazônia, do Instituto de Filosofia, Ciências Humanas e Sociais da UFAM, aqui em Manaus. Dessa forma, conte como que a interdisciplinaridade esteve presente na sua pesquisa de doutorado e como o objeto de pesquisa foi articulado de forma interdisciplinar. É legal pensar isso, porque assim, é um desafio pensar de forma interdisciplinar, né? Eu fiz um estudo da arte, Márcia, e nós analisamos mais de 1.700 produções, né? Um estudo da arte no site da CAPES, e predominantemente as produções envolvendo a hanseníase são no aspecto da saúde, são os aspectos clínicos, epidemiológicos, e que é uma realidade, né, por conta dos programas de pós-graduação. Agora, como pensar um objeto da saúde pensando de forma interdisciplinar? Então, nós abordamos os aspectos clínicos e epidemiológicos da doença, por meio do programa SASI-SUS, nós entendemos e fizemos uma análise epidemiológica, mas sem perder as outras áreas, por exemplo, a própria sociologia do Norbert Elias, né? Pegamos o campo da sociologia e articulamos na análise. A filosofia também, por meio da epistemologia de Ludwig Fleck. E é interessante que Fleck e Elias se conversam, né? Com uma abordagem processual e histórica. E pegamos essa filosofia do Fleck e entendemos o nosso objeto a partir de estilos de pensamento. Então, tinha o estilo de pensamento humanitário, tinha o estilo de pensamento isolacionista e outro que nós denominamos de crítico social, que esses, atualmente, que já fazem uma análise dos determinantes sociais da saúde. E aí vem uma área, que é uma área que eu me sinto muito mais confortável, que é a da educação. Então, foi uma reunião de diferentes áreas, a filosofia, a sociologia, da ciência da saúde, da educação. E como eu falei logo no início, a gente tem que falar, escrever sobre algo que a gente acredita. Então, como professor, a gente conseguiu inserir a educação na tese. Então, à medida que, por exemplo, nós fomos compreendendo como aconteceu os processos de escolarização antes, durante e após o isolamento, nós conseguimos fazer uma interlocução educação, filosofia, história, sociologia e ciências médicas. Então, a gente entende, né, que aí houve uma interdisciplinaridade que faz parte do programa, é uma obrigatoriedade, inclusive. A gente não pode olhar o nosso objeto, eu acho que não tem como, né? Olhar o nosso objeto por uma única lente, por um único viés. E a interdisciplinaridade, eu gosto da Ivane Fazenda, quando ela diz que ela é uma condição necessária para você fissurar aquele objeto, para você compreender de forma profunda o teu tema da pesquisa, o teu problema da pesquisa.
E a interdisciplinaridade, que inclusive é um princípio pedagógico, ela ajuda, né? Ajuda a transver, como diz Manuel de Barros, a transformar aquilo que nós estamos compreendendo e apontar diferentes caminhos. Então, a interdisciplinaridade, ela realmente é uma condição necessária para a gente compreender os fenômenos da atualidade, sobretudo dessa atualidade. Também quero registrar a presença da Dani Gomes. Francisco também está conosco, seja bem-vindo. E a Lidiane Pinheiro também, seja bem-vinda. Seja bem-vindo todos. Obrigada por estarem presentes hoje aqui. Professor Salatiel, nós já estamos caminhando para o final da nossa entrevista. Eu gostaria que o senhor falasse agora para nós os principais resultados da sua pesquisa, do seu trabalho, da sua tese de doutorado. Assim, surpreendentemente, a gente sempre quer pesquisar muita coisa, né? A gente sempre quer, e se o orientador deixar, a gente vai escrevendo, mas chegou um momento que a gente teve que dizer assim, olha, eu preciso fazer aquilo que nós chamamos o recorte epistemológico, né? E nós compreendemos diferentes coisas através da categorização. A primeira coisa foi que as regras, as normas, o disciplinamento, eles caracterizavam claramente relações de poder. E os gradientes de poder eles estavam presentes nessas relações, nessas dinâmicas figuracionais. Outra coisa que nós conseguimos dizer que foi que a presença das irmãs franciscanas, a partir de 66, elas foram importantíssimas, né? Importantíssimas, apesar de serem consideradas pelos depoentes como muito rígidas, mas elas promoveram um fortalecimento da rede de interdependência. Então, ali a educação ganhou um terreno muito mais fértil, digamos assim, mas um espaço muito maior e técnico. Então, foi a partir da presença de religiosas que a educação entrou como hábitos, né? E foi incorporado, na verdade, naquela figuração. Então, a gente defende ainda, e temos que defender isso muito claramente, que a educação ela é um processo que envolve transformação. Então, é por isso que nós colocamos que, se nós formos analisar o nosso objeto de forma pontual, vamos talvez dizer que as pessoas sofreram e por isso foram estigmatizadas, enfim. Quando analisamos a partir de Elias, nós entendemos que a educação foi incorporada no processo social. Então, ela tornou hábitos, né? Ela tornou-se um saber incorporado àquela cultura, àquela figuração. E como a educação foi incorporada, né, a nível transgeracional, esses impactos do isolamento compulsório foram menores nos filhos. Então, é por isso que nós vemos que eles, mesmo sem ter níveis elevados de escolaridade, mas eles projetaram nos seus filhos um futuro melhor pela educação. Então, isso foi muito legal nós acharmos, né, acharmos e considerarmos na pesquisa como uma possibilidade de reflexão. Outra coisa, Márcia, assim, que apesar de que hoje, por conta do tratamento da poliquimioterapia, eles não têm mais hanseníase, né? Mas as deformidades ficaram. Então, muitos deles nos afirmam, olha, eu não me considero curado. Porque as marcas físicas, as marcas sociais são muito maiores do que as marcas clínicas. Então é legal falar isso, né? Porque o conceito de cura ele é subjetivo. O conceito de cura ele não é coletivo. Então muitos afirmam isso. Eu não sou curado. Eu não fui curado. Tá aqui as marcas, né? As marcas nas minhas memórias também ficaram. Então a gente precisa compreender esse processo e é legal fazer uma pesquisa qualitativa porque a gente compreende, por meio dessas memórias, esses conceitos. Então, assim, um conceito claro foi que
conceito de cura, ele é subjetivo, ele não é coletivo. Então, muitos não se consideram curados. E eu digo que, por meio da análise processual, que a escolarização, né, a escolarização foi um ponto fundamental, ela fez parte do processo civilizador, na medida que ela se torna uma necessidade social e política. Olha só, é importante a gente sublinhar isso, que a escolarização ela faz parte do processo social enquanto uma necessidade social e política. Então, nós precisamos dizer isso, nós precisamos expandir essa ideia, sobretudo em grupos como minorias, né? Em grupos subalternizados, em grupos excluídos. E a tese ela nos proporciona olhar não somente o nosso objeto, né? Vamos pensar hoje, por exemplo, nas pessoas com deficiência, nas pessoas, nos idosos, né? Nos imigrantes. Então, hoje nós temos muitos outsiders. E a gente precisa pensar que um dos caminhos que pode proporcionar essa transformação, essa mudança, digamos, do hábitos, é a escolarização. Então, a gente defende isso, a nossa tese defende isso, né? De que a escolarização ela faz parte do processo civilizador enquanto uma necessidade social e política. Hoje a entrevista é com o professor Dr. Salatiel Gomes, cujo título da sua tese de doutorado é Memórias de Outsiders na Figuração da Hanseníase, do isolamento compulsório às experiências de escolarização. E a pesquisa foi feita em Manaus. Embora o senhor tenha comentado também do município do Amazonas, não é Barcelos. Lábrea, exatamente. Mas a pesquisa foi feita em Manaus. Deixa eu ver quem está mais conosco. Exatamente. Sim, está conosco também o Júnior Marques. Seja bem-vindo, Júnior. Professor Salatiel, 4 anos é a duração de um curso de doutorado. Quando o senhor iniciou o curso lá em 2017, certo? Jamais foi imaginado que passaríamos por esse período de tantas incertezas como está sendo esse momento do coronavírus. Como pesquisador, eu gostaria de saber quais foram os impactos do coronavírus no desenvolvimento da sua pesquisa, professor? E como esse momento se relaciona com o tema da sua pesquisa? As entrevistas elas foram realizadas, a maioria, antes da pandemia, né? Então, os impactos foram menores no meu caso, né? Mas, assim, tivemos muitos colegas que pararam suas pesquisas por conta da pandemia, mas eu deveria, na verdade, dar continuidade à observação participante dentro de uma escola em que as pessoas atingidas pela hanseníase ainda estão inseridas, né? E por conta da pandemia eu tive que parar esse momento da pesquisa, então não dei continuidade, até porque a maioria delas, todas elas são do grupo de risco, né? Tem mais de 70 anos, e eles não voltaram à escola. Então, esse momento de conhecer os processos de escolarização após o isolamento, ele ficou apenas uma parte. A outra parte eu não pude fazer, porque era observação participante dentro da escola. Mas é importante a gente pensar nisso, né? É importante a gente pensar também que a hanseníase teve um isolamento, mas um isolamento compulsório, foi um isolamento difícil, e hoje nós dizemos que é isolamento social. Então, essa figuração ela é diferente. Então, a gente compreende a partir de Elias que as relações de poder elas são diferentes, né? As dinâmicas são diferentes. Então, hoje você não é permitido você, por exemplo, ficar isolado compulsoriamente em um lugar, diferente daquela outra figuração. Mas nos permite pensar também em coisas assim semelhantes. Por exemplo,
os processos civilizatórios. Hoje, você vai usar, você, ao ver alguém sem máscara, em qualquer lugar, você pensa, olha, aquela pessoa não está se adequando às regras sanitárias. Então, vamos pensar também que esse processo de isolamento compulsório da pandemia, que é muito semelhante, apesar de que os próprios depoentes dizem que não se compara àquele período que eles vivenciaram, mas nós conseguimos perceber nesse momento a relação da teoria de Elias, né? Então, esse momento da pandemia, ele nos ajuda a pensar que as figurações, elas têm dinâmicas, elas não são estanques, né? Então, nós vamos pensar, por exemplo, que até um ano atrás não tinha ainda a vacina. Então, o processo de tecnização aconteceu, e aconteceu muito rápido, né? Vamos pensar que na hanseníase esse processo foi muito lento, durou mais de 40, 50 anos. E agora, da pandemia, foi em 2 anos nós já tivemos uma vacina. Então, os processos de tecnização que fazem com que melhore a vida das pessoas acontecem de uma maneira muito mais rápida. Então, assim, foi pensando, eu finalizei a tese no momento da pandemia e, ao mesmo tempo, pensando no objeto e, puxa, tem tudo a ver com esse momento. E eu escrevi, inclusive, um texto pós-tese, né, para dizer o quanto foi difícil escrever uma tese na pandemia. Porque, olha só, Márcia, a gente escrevendo, mas perdendo muitos amigos, né? Então, a gente também, isso impacta na nossa escrita. E, e aí a gente tem que fazer como Elias diz, né? Temos que controlar nossas emoções para que a gente realmente, para que eu pudesse concluir a tese. Então, assim, uma pandemia, escrever uma tese na pandemia não é uma coisa tão fácil, né? O professor Glaucio está dizendo assim, olha, é importante falar da higienização social pelo Estado e sociedade. Então, as regras sanitárias, né, como o professor Glaucio acabou de comentar, elas fazem parte hoje do processo civilizador. Hoje não, você não admite, né, causa estranheza se você entrar num espaço público sem uso da máscara. Então você vai, por exemplo, em qualquer lugar, você está com seu álcool em gel, você lava as suas mãos. Então olha só como o processo civilizador ele tem uma dinâmica, ele acontece, né? E dentre outros exemplos que nós poderíamos dar aqui dessa figuração, como tem uma dinâmica, né? Como ela acontece. Professor José Augusto, de São Paulo, também ele está parabenizando o professor Salatiel pela presença, aliás, pela perseverança em concluir os seus estudos em meio a esse momento de coronavírus. Com relação à publicação da sua tese, professor, já tem alguma proposta de publicação de livro? Então, a gente está conversando, ainda vou conversar direito, na verdade, com o professor Glaucio para a gente dar um direcionamento, mas a proposta é realmente nós publicarmos. Se tiver alguma editora aí, nós estamos disponíveis, né? Mas a gente tem essa intenção, é claro, inclusive, de dar uma atualizada em alguns dados que nós tivemos, mas eu acho que é oportuno em momentos como nós estamos vivendo, que tem uma relação estritamente necessária. E sabe, nós estamos falando da potencialidade dos escritos de Elias na atualidade, e quando a gente lê a Solidão dos Moribundos, Márcio, a gente pensa naquelas imagens dos hospitais superlotados, dos cemitérios superlotados, né? E a pessoa se projeta naquela condição, né? Então é uma realidade que Elias tem razão, né? A morte é um problema dos vivos e a gente ao ver esse momento, causa estranheza e causa uma prospecção de uma imagem, de um devir, e isso é muito real.
Isso é muito real. Então, vamos lançar o convite para as editoras interessadas em publicar a tese do professor Salatiel em forma de livro. Entre em contato com o professor Salatiel, aqui mesmo pelo Instagram, no direct, pelo direct do professor, aqui mesmo pelo Instagram. O professor Salatiel, ele vai estar também como coordenador de um grupo de trabalho na segunda edição do simpósio Processos Civilizadores na Panamazônia. O tema do simpósio é Figuração, Interculturalidade e Relação de Poder. Vai ser realizado nos dias 9, 10 e 11 de junho. E o professor Salatiel estará coordenando o GT Saúde, Etnoconhecimento e Ciências no enfrentamento da pandemia. Inclusive, todos já estão convidados a participar. O link das inscrições está na bio do grupo de pesquisa Processos Civilizadores na Panamazônia. Aqui no Instagram, tá? O endereço é @gppcpan e o link das inscrições estão lá. E as inscrições são gratuitas. Professor Salatiel, fale para a gente sobre a temática do evento e o objetivo do simpósio. A gente sempre... é o segundo simpósio, né? O professor Glaucio é o nosso líder, parabéns. Eu faço 2 parabéns publicamente pela ousadia em fazer um simpósio nesse momento. Mas assim, ele tem o objetivo realmente de fazer com que as pessoas socializem as suas pesquisas, né? Trabalhando questões como as figurações, interculturalidade, relações de poder, que envolve a Panamazônia. Então, é um evento 100% online, então, os pesquisadores, estudantes de graduação, de pós-graduação, das áreas, e como está dentro de um programa interdisciplinar, podem fazer parte os estudantes das áreas de ciências humanas, sociais, políticas e da saúde. As ONGs também podem submeter os trabalhos. É um simpósio que tem muito a cara, realmente, da Amazônia, né? Essa identidade amazônica, porque são diferentes temas tratados por diferentes lentes, pela ótica que nós damos ao processo civilizador, que é pela lente de Norbert Elias. Então, o simpósio ele vai acontecer de 9, 10 e 11 de junho, está bem perto, viu, gente? Vamos submeter os trabalhos até agora, de maio, e vale a pena porque, primeiro que é um simpósio internacional, né? Nós temos a presença de palestrantes renomados dentro da sociologia de Norbert Elias. Cito agora aqui o professor Ademir Gebara, o professor Tony Honorato, dentre outros, até internacionais, né, que vão tecer esses diálogos para a gente compreender esses fenômenos da Panamazônica por meio da ótica de Norbert Elias. Então, vale a pena submeter, até para socializar as pesquisas. É um simpósio gratuito, né, um simpósio que é importante para o crescimento realmente acadêmico de todos os estudantes e profissionais também. Também temos a presença do Wagner conosco, seja bem-vindo. A Débora, a Meire Jane também está conosco. Sandra, sejam bem-vindos. Professor, agora fale um pouco para a gente sobre o grupo de trabalho, o GT, que o senhor estará coordenando. Então, eu agradeço ao professor Glaucio, a Josi aí pela oportunidade de nós colocarmos, né, num simpósio um eixo da saúde. E a gente sabe que tem muitos estudantes de medicina, enfermagem, que estão rompendo com a ideia realmente hospitalocêntrica, de analisar apenas a questão do hospital. Então, nós trabalhando nesse GT vários temas como a história social, estigma, preconceito, as benzedeiras, por exemplo, né? Os conhecimentos tradicionais no enfrentamento da Covid, a gestão do trabalho na saúde. Nós temos muitos hospitais fazendo trabalhos de educação permanente em saúde com os próprios trabalhadores do SUS. Então, são temas que as pessoas estão vivenciando, né? Não somente nesse período da pandemia, né?
mas que tem muitas pesquisas sobre essas temáticas que o simpósio abriu essa oportunidade. Nós temos pouquíssimos eventos que trabalham a questão interdisciplinar da saúde. Então, o simpósio abriu essa possibilidade para que nós socializássemos essas pesquisas, esses estudantes, esses pesquisadores que veem a questão da saúde como um todo, para além da questão clínica, e aí volto a dizer, né, por uma perspectiva interdisciplinar, tem um espaço no simpósio para socializar e para dialogar. Então é importante isso que foi aberto pelo professor Glaucio, pela organização, para que a gente possa no próximo simpósio permanecer também esse GT. Então eu faço um convite aí a todos que queiram publicar no GT9 da saúde, que é denominado de etnoconhecimento e ciências no enfrentamento da pandemia. Muito bem. Nós estamos nos últimos minutinhos da nossa live de hoje, da nossa entrevista com o professor Salatiel. Lembrando que o link para as inscrições do segundo simpósio está na bio do grupo de pesquisa Processos Civilizadores na Panamazônia, aqui no Instagram. Acessa lá e se inscreve. O perfil do grupo de pesquisa é @gppcpan. O link de inscrição está na bio. Eu quero agradecer a todos que participaram hoje da entrevista, da nossa live com o professor Salatiel. E, professor, a sua mensagem final agora, para todos que nos acompanharam hoje. Eu acho que a gente tem que acreditar, né? Acreditar na ciência, acreditar naquilo que nós pesquisamos, aquilo que nós nos propomos realmente como uma opção de vida. E eu acho que enquanto pesquisadores, nós temos que sempre buscar novos olhares, novos caminhos, novas trilhas. Então, todas as pessoas que estão nos assistindo, irão nos assistir, que possam acreditar, né, acreditar nas suas inquietações, que possam acreditar na ciência, mais do que nunca a gente precisa dizer isso, né, que a ciência ela está aí, ela está nos ajudando cada vez mais. E fazer um convite, né? Fazer um convite para que vocês possam iniciar uma leitura das obras de Norbert Dias. E eu digo que antes de 2017 eu não tinha nenhuma leitura e eu fui convidado a aceitar o desafio e eu acho que foi uma coisa que me fez olhar o meu objeto de diferente forma. Então eu convido também para os nossos participantes, né, a realizar a leitura das obras de Norbert Elias e dizer que foi assim, um momento muito agradável aqui. Agradeço a todos vocês, agradeço a Márcia por esse espaço e estou à disposição sempre para contribuir no que for preciso. Muito obrigada, professor Salatiel.